Continuando a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, que tenta responder ao problema dos judaizantes, que pensavam que para se salvarem os cristãos provenientes do paganismo precisavam obedecer à lei de Moisés. Então, São Paulo lembra que a lei foi dada como um pedagogo. A lei é incapaz de salvar. Ninguém é capaz de cumprir a lei na sua totalidade. E por isso São Paulo fala do jugo da lei. E agora nós estamos sob o regime da fé. Jesus cumpriu a lei plenamente. O próprio Jesus diz: eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Então, Jesus cumpriu a lei plenamente, foi obediente até a morte de cruz, ou seja, ele obedeceu como ninguém tinha obedecido. E agora, pela fé em Jesus Cristo, nós obtemos a salvação. Então, a lei era um pedagogo. A lei denunciava o pecado, mas era incapaz de redimir o homem, de salvar o homem. E na conclusão, São Paulo diz: o que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Na antiga aliança, pertencia ao povo de Deus quem fosse descendente de Abraão. Agora, sendo de Cristo, somos descendência de Abraão, porque temos a fé de Abraão, herdeiros segundo a promessa. E é disso que fala Jesus também no Evangelho, que são apenas 2 versículos. E esse Evangelho costuma ser lido pela igreja nas memórias de Nossa Senhora, embora aparentemente Jesus diminua a Virgem Maria quando alguém, uma mulher no meio da multidão, faz um elogio: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. O mesmo São Lucas, que relata esse fato aqui no capítulo 11 do seu Evangelho, lá no início, lembra as palavras de Isabel: feliz és tu que acreditaste, feliz és tu que tivestes fé, que destes crédito ao que Deus te disse. Portanto, Maria é aquela que ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Maria é aquela em quem a palavra de Deus literalmente se fez carne. Então Maria é feliz, é bem-aventurada, não só porque trouxe em seu ventre Jesus, porque o amamentou, mas porque foi a primeira a acreditar. Então, se nós dizemos que temos a fé de Abraão, referindo-nos ao nosso pai na fé, aquele que lá no começo, no Antigo Testamento, foi escolhido por Deus para que a partir dele se constituísse o povo da antiga aliança.
Então, muito mais, nós temos a fé de Maria, a primeira que acreditou, a primeira que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então, Jesus, na verdade, aponta aqui para o que há de mais importante em Maria, que é a sua submissão, que é a sua obediência da fé, que supera a de Abraão, supera a fé de Abraão. Por isso Maria é feliz. Nós não podemos imitar Maria naquele primeiro aspecto de gerar fisicamente Jesus, mas podemos gerá-lo espiritualmente, acolhendo a palavra de Deus. Aquele ato de fé de Maria, aquele ato de obediência, nós podemos imitar. E assim nós nos tornamos, como diz São Paulo na primeira leitura, herdeiros segundo a promessa, da descendência de Abraão, portanto, membros do povo de Deus, justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós participamos da bênção da aspersão do seu sangue, enquanto que no Antigo Testamento era preciso ter sangue judeu, nascer de mãe judia para pertencer ao povo de Deus. Agora nós participamos pela fé da aspersão do sangue de Cristo, nós bebemos o seu sangue na Eucaristia e por isso pertencemos ao novo povo, ao povo da nova aliança. E pela fé em Jesus recebemos em herança aquilo que Deus prometeu, a salvação, a justificação. Peçamos neste sábado, que é dia dedicado à Virgem Maria, que ela nos faça obedientes como ela, que ela nos faça acolher a palavra de Deus como ela no nosso coração. Amém.